Convido a igreja a abrir a sua Bíblia no livro de Ezequiel, capítulo 37. Ezequiel, capítulo 37. Quando o pastor me convidou a estar aqui nessa noite para falar aos irmãos, e quando preparamos esta palavra, essa mensagem, nós não tínhamos toda essa situação que aconteceu durante essa semana. E aí eu fiquei pensando no meu coração se eu deveria mudar a mensagem. Falei, Senhor, e aí, como é que faz? A igreja tem uma necessidade, esta mensagem vai atingir a necessidade, o coração dos irmãos. E Deus disse para mim, olha, fica naquilo que eu já te coloquei no coração anteriormente. E eu creio que nós temos uma lição aqui para a gente nessa noite. O título da nossa mensagem é Quero Mudar, é possível? Quero mudar, é possível? Bem, eu já vou dar a resposta para você. Não é uma pergunta que eu quero levar você a pensar sobre, mas eu já quero dar a resposta para você, para que a gente possa, junto com essa resposta, vermos o que Deus tem para a gente nesse texto, Ezequiel capítulo 37, versos 1 a 14. É um texto não tão longo, mas você vai perceber que é um texto muito interessante, que fala de um vale de ossos secos. Bem, é possível? Sim. Porque a palavra de Deus diz em Lucas 1,37 que nada é impossível para Deus. Quero mudar, é possível? Sim, é possível, porque nada é impossível para Deus. Você crê nisso? Que nada é impossível, que Deus pode todas as coisas, inclusive mudar o nosso coração, inclusive mudar a nossa mente, trazendo para nós um modo de agir e de pensar diferente do que nós vivenciamos hoje. Enfim, quero mudar, e eu acredito que é possível. Por que eu trouxe esse texto, eu quero ler esse texto com os irmãos, e por que pensei nisto? Uma das coisas que eu tenho lutado muito diante do Senhor, eu estou falando por mim, é encontrar em Deus aquela paz que a gente precisa para o caminhar do dia a dia. As lutas chegam, e às vezes as lutas chegam num tamanho que nós não estamos às vezes preparados para receber. A luta chega, nós entendemos que Deus está ali no controle, que Deus pode nos socorrer, mas assim mesmo, às vezes nós nos abatemos. E eu falo, eu diante do Senhor, eu falo, Senhor, eu quero mudar a minha mente, eu quero mudar o meu jeito de ser, de pensar e de agir. Eu quero caminhar de acordo com a Tua Palavra, eu quero pensar segundo o Teu Santo Espírito, para que eu possa, diante das dificuldades que a vida traz para mim, eu possa vivenciar coisas novas, coisas diferentes, e ter realmente o aprendizado que o Senhor preparou para mim. Porque às vezes, irmãos, Deus prepara algo para nós, para aprendermos algo novo. Ele permite algumas coisas e nós não aprendemos, porque a nossa mente não está preparada para receber aquilo que Deus preparou. Então, por isso que eu quero mudar, Senhor. Eu quero mudar. E a pergunta que eu mesmo fiz para você, mas é possível que o Dorival mude? É possível que o Dorival de fato viva algo diferente? Que algo novo aconteça na vida do Dorival? Irmãos, já vão muitos anos na presença de Deus, e eu falo, Senhor, e aí, o que o Senhor tem para mim? Não é? Qual é a novidade que o Senhor tem para mim? Aí Deus fala assim, mas olha, a novidade, é só você começar a fazer aquilo que eu tenho dito para você fazer, e você vai ver que as coisas novas vão começar a surgir, vão começar a acontecer, mas depende de você, depende da sua atitude. Aí veio na minha mente, já comentei isso com os irmãos, né? É um meme que chama, né? Um meme. Quantos querem mudar? Ou quantos querem mudança? Querem mudança? Já viram esse memezinho, né? Já estão até rindo já, não é? Quantos querem mudança? Aí todo mundo, tchá! Aí a próxima pergunta, quantos querem mudar? Ninguém. Querem mudança, mas não querem mudar, porque mudar dá trabalho. Mudar, fazer coisa nova, irmão, sair da mesmice, sair do comodismo, dá trabalho. E eu queria desafiar você nessa noite a pensar como é que anda a sua mente diante daquilo que Deus tem proposto para a sua vida. Como está aí dentro de você, o que você tem para ofertar hoje diante de Deus, para as pessoas que estão perto de você. De repente você fala assim, como assim ofertar? Eu estou querendo receber, eu estou precisando, eu não estou conseguindo ofertar nada para ninguém não, nesse momento eu preciso receber. E irmãos, nós chegamos aqui na casa do Senhor, e o nosso desejo maior de fato é recebermos de Deus, não é? Mas às vezes, irmãos, Deus está dando, está ofertando, mas a gente entra e sai do mesmo jeito, porque a nossa mente continua do mesmo jeito.
Nós queremos mudança, mas não queremos pagar o preço para mudar. E olha só, talvez você fale assim, mas pastor, o que esse texto aqui tem a ver com querer mudar, com querer ser diferente? Bem, quero mudar, é possível? Sim, pois nada é impossível para Deus. Então eu creio nessa verdade da palavra de Deus. Olha só o que diz o texto de Ezequiel 37. A mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou: filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Eu respondi, ó soberano Senhor, só tu o sabes. Então ele me disse: profetize a estes ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor, a esses ossos: farei um espírito entrar em vocês e vocês terão vida. Porei tendões em vocês e farei aparecer carne sobre vocês e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir ele me disse: profetize ao espírito. Profetize, filho do homem, diga-lhe: assim diz o Senhor, o soberano, o Senhor: venha desde os quatro ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles, e eles receberam vida e se puseram em pé. Era um exército enorme. Então ele me disse: filho do homem, esses ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem: nossos ossos se secaram, nossa esperança desvaneceu-se, fomos exterminados. Por isso, profetize e diga-lhes: assim diz o soberano, o Senhor: ó meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair. Trarei vocês de volta à terra de Israel. E quando eu abrir os seus túmulos e os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Porei o meu espírito em vocês e vocês viverão. E eu os estabelecerei em sua própria terra. Então vocês saberão que eu, o Senhor, falei e fiz. Palavra do Senhor. Amém? Palavra boa, irmãos. Quando eu olho para esse texto, eu olho para Israel. Aqui a palavra é para o povo de Israel. Só que nós queremos aplicar isso para nós, trazer uma aplicação viva para o nosso dia, para o nosso dia a dia, para o nosso caminhar. Aqui está falando de Israel. Israel, na verdade, chegou no momento em que o profeta precisou olhar para o povo e dizer: olha, o sentimento de vocês é um sentimento de desesperança, porque era assim que estava o povo naqueles dias. Desesperança, nós fomos exterminados, ou seja, não tem mais nada para a gente, estamos perdidos, os nossos inimigos estão atacando por todos os lados e nós não temos esperança nenhuma. E quando nós olhamos para Israel, nós podemos olhar também para a nossa vida, porque às vezes nós não chegamos nesse ponto também do caminhar. Nós olhamos para nós e falamos: Senhor, vamos esperar o quê e em quem? É gostoso olhar para Abacuque, né? Abacuque, ele fala assim: ainda que a figueira não floresça, a vide não dê o seu fruto, a oliveira possa mentir, você não vai ter óleo, não vai ter vinho, não tem azeite, não tem nada, o gado não tem lá no curral, mas ele diz: eu olharei para o Deus da minha salvação, eu porém olharei para o Senhor. Então, irmãos, Israel estava precisando retomar essa visão. Israel precisava de novo olhar para o Senhor, dizer: Senhor, o Senhor é o meu Deus, o Senhor é a minha salvação. E Deus está olhando para Israel dizendo: olha, eu vou fazer com que vocês sejam de novo aquele povo animado, firme, entendendo que eu vou trazer vocês de volta, colocarei vocês de volta na terra que é de vocês, e farei de vocês uma grande nação, e vocês reconhecerão que eu sou o Senhor. Apesar de todas as lutas, apesar de tantas dificuldades, eu continuo sendo o vosso Deus. Que coisa tremenda, irmãos. Israel precisava entender que Deus continuava sendo o Deus deles. E aqui, aplicando para nós, eu quero dizer para você que você precisa entender que Deus continua sendo Deus, e Ele continua sendo o teu Deus, aquele Deus que te salvou, aquele Deus que te curou, aquele Deus que te libertou das trevas, aquele Deus que tem te dado o melhor. Ele continua sendo Deus, e você precisa continuar crendo nele. E talvez, irmãos, as coisas não estão acontecendo como você gostaria. Talvez é porque há no
teu coração aquilo que havia no coração do povo de Israel. Uma palavrinha muito chata e muito triste para o nosso Deus: incredulidade. A incredulidade nos afasta do Deus vivo. Irmãos, aqui diz Ezequiel 37:11, os nossos ossos se secaram, a nossa esperança desvaneceu-se, fomos exterminados. Você vê esperança nisso aí? Você vê alguém que está crendo em Deus? Não, havia incredulidade nisso. Ele estava dizendo: olha, nós estamos perdidos. Irmãos, mesmo indo à igreja, mesmo ouvindo mensagens após mensagens, domingo após domingo, irmãos, a minha grande luta é o meu coração. Às vezes eu saio daqui não acreditando que Deus é Deus. Nós temos um inimigo poderoso, irmãos, que quer tirar essa verdade do teu coração. E você não pode permitir isso. Deus continua sendo Deus. Deus continua cuidando de você. Deus continua cuidando do pastor Silvio. Deus continua cuidando da irmã Andréia. Deus continua cuidando daqueles queridos que estão lá em Brumadinho. Deus continua cuidando porque Ele é Deus. Ele prometeu cuidar. Ele vai cuidar sempre, porque Ele não pode negar-se a si mesmo. Essa é a verdade da palavra, irmãos. E aqui está o texto: oh, nós somos exterminados. Irmãos, você não foi exterminado. Você não é perdedor. A palavra de Deus diz que em Cristo Jesus, eu e você somos mais que vencedores. Creia nessa verdade da palavra. Não permita que a incredulidade venha sobre você. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo. Eu venci o mundo. É palavra de quem, irmãos? É a palavra do nosso Senhor Jesus. Ele diz: olha, no mundo nós vamos passar por grandes dificuldades. Eu tenho passado por muitas dificuldades. Minha esposa tem passado por dificuldades na área da saúde. Eu tenho passado, meus filhos têm passado. Recentemente eu compartilhei com os irmãos, o meu filho mais velho, Douglas, ele foi salvo, nasceu de novo. Um acidente em que o carro, que ele perdeu o controle do carro, capotou, foi PT. Perda total o carro, mas ele saiu ileso. Sabe por que ele saiu ileso, irmãos? Porque Deus estava lá cuidando dele. Porque nós estávamos orando pelos nossos filhos. Nós oramos todos os dias: Pai, cuida dos nossos filhos. Proteja o meu filho mais novo que está na rua, é policial militar. Proteja o meu filho que está mais distante, lá em Mandaguari. Cuida dele, Senhor. Nós não o vemos todos os dias, mas que ele possa andar debaixo da tua graça, do teu poder. Neste mundo terão aflições, contudo tenham ânimo. Como está o teu ânimo? Como é que você está hoje? Você de fato está dependendo de Deus? Você está crendo que Ele continua sendo o teu Deus e por isso você está animado? Quem está animado aqui hoje? Amém ou não? Meia dúzia de animados. Vou perguntar de novo: quem está animado aqui hoje? Amém ou não? Amém. Aí, igreja, você precisa se animar em Cristo Jesus, porque as aflições elas vão chegar para você, como tem chegado para mim todos os dias. Você acorda de manhã, já está o problema lá. Não é assim? Você acorda logo cedinho, já está o negócio lá bem diante de você. Senhor, me socorra porque tem que resolver esse problema. E é interessante, irmãos, que você resolve aquele problema. E que maravilha, acabaram-se os problemas. Não, acabou aquele, tem outro chegando. E aí você então tem que ir diante de Deus falar: Senhor Deus, eu preciso crer que o Senhor está aqui. Eu preciso crer que o Senhor continua sendo meu Deus e que o Senhor continua me sustentando. Irmãos, que coisa tremenda quando nós olhamos para o Senhor. O povo de Israel precisava entender: os profetas estavam sendo enviados para dar a palavra a eles. Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Irmãos, o Senhor envia a sua palavra, envia o profeta para falar. Qual é o nosso problema, irmãos? Incredulidade. Nós não ouvimos os profetas. Nós não estamos ouvindo a palavra de Deus. Deus está falando o tempo todo, mas apedrejamos os profetas, não literalmente, mas apedrejamos quando não damos ouvidos. Apedrejamos quando nós não reconhecemos que é a palavra de Deus. Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Irmãos, nós precisamos estar atentos para ouvirmos Deus falar aquilo que Deus tem para a gente. Quantas vezes quis reunir os seus filhos como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo de suas asas, mas vocês não quiseram. Olha, irmãos, escolhas do próprio povo de Israel. Irmãos, quantas vezes eu quis cuidar de você, mas você não deixou? Eu fiquei pensando: Deus, isso tem acontecido comigo. Às vezes eu peço: Senhor, cuida de mim, mas eu não deixo. Sabe por quê, irmãos? Esses dias atrás eu estava com uma dor nas costas e minha esposa falou: vamos descobrir onde é, né? E ela foi lá e começou a cutucar minha coluna e começou a doer. Para! Eu queria que ela resolvesse o meu problema, mas a hora que começou a doer, eu falei: Neguinha, para, está doendo demais, né? Está doendo muito, para, né? Passa um Benguê para ajudar o negócio aí, né?
E ela foi lá, passou o bengueiro, o negócio esquentou, que só, né? E vamos resolvendo aí. Mas o que é o problema? Às vezes nós não queremos passar pela dor. Queremos mudar. É possível? É possível. No pain, no gain. Já sabem o que significa isso, né? Sem dor, sem ganho. Isso é lá no CrossFit. Eu estou fazendo CrossFit. Oh, glória! Né? Alguém já disse, pastor, o rostinho afinou. Eu falei, que maravilha, precisa afinar aqui agora, né? O rostinho está afinando. Eu falei, não é o rostinho que eu quero, é aqui. Eu vou ter que mudar o CrossFit, vou rolar aqui em cima, né, para ver se melhora o negócio, porque o rostinho está afinando, mas a barriga não. Então, irmãos, é possível mudar? É, você precisa crer. Deus quer cuidar de você, assim como a galinha cuida dos seus pintainhos. Ele pega e traz para perto, e é coisa tremenda. É gostoso sentir o abraço de Deus. Você já sentiu o abraço de Deus? É coisa gostosa demais. Eu já passei por isso, irmãos. O choro pode durar a noite inteira, mas a alegria vem pela manhã, e de manhã lá está o Senhor para abraçar e falar, vamos lá, é mais um dia juntos, topa? É assim que Deus faz. E aí, se você topar, Ele vai contigo. Mas se você não quiser, Ele não vai não. Ainda que Ele prometeu estar com você todos os dias. Irmãos, a coisa gostosa é, pensa nisso, abra o seu coração nesta noite e veja que é possível restaurar os seus sonhos, é possível mudar aqui a nossa cabeça, para perceber que Deus está agindo, que Deus está fazendo algo novo no nosso caminhar. Você percebeu que o texto aqui, o profeta chega, ele olha e fala, ó, Deus me levou num lugar, e ele fala assim, ó, Deus me fez passear para lá e para cá. O que ele viu? Ossos. Muitos ossos secos. Ele andou para lá e para cá, um vale cheio de ossos secos. Uma visão nada legal, não é? E Deus olha para ele e faz uma pergunta. Olha, você acredita que esses ossos podem novamente ter vida? Ele responde para Deus assim, ah, Senhor, só o Senhor que sabe. O Senhor é soberano, o Senhor é que sabe todas as coisas. Ele não se atreveu a falar, não, eu creio, né? Eu creio que pode ter vida. Ele disse, o Senhor é que sabe. Irmãos, muitas vezes nós agimos assim também, não é? E deixamos o crer de lado. E Deus olha para ele e fala assim, então olha, profetiza, fala sobre esses ossos, para que e algo tremendo vai acontecer quando você fizer isso. Profetiza. Então, irmãos, Deus quer na verdade falar ao teu coração hoje também. E eu espero que através daquilo que vamos ver agora, de alguma maneira, nossa mente, o nosso coração seja mudado e transformado para a honra e glória do Senhor. Como é que eu posso mudar? Primeiro princípio de mudança é que eu preciso reconhecer a minha fragilidade. Onde é que eu vejo fragilidade aqui? A mão do Senhor estava sobre mim, e por seu Espírito Ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou, filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Eu respondi, ó soberano Senhor, só tu sabes. Aqui o profeta está dizendo, Senhor, é só o Senhor que tem poder, eu não. Se algo pode acontecer para esses ossos, não vai ser por meu intermédio, será pelo intermédio daquilo que o Senhor fizer. Então, irmãos, primeiro princípio é, reconheça que todo o poder que há em você provém de Deus. Que todas as mudanças que irão acontecer em sua vida vêm de Deus, e que eu e você de fato somos frágeis e necessitamos da graça de Deus. Se você se achar aquele, né? Se você se achar o tal, não tem como Deus trabalhar na tua vida. Mas quando você fala, Senhor, fraco eu sou, dependente de ti eu sou, então Deus Ele vem com a sua graça e o seu poder e a sua soberania, e Ele começa a trabalhar na minha vida e na sua, e as coisas começam a mudar. Mas é preciso eu reconhecer que de fato em mim mesmo não tenho força, eu não tenho poder algum. Tudo posso naquele que me fortalece. A mão do Senhor estava sobre mim, e por seu Espírito Ele me levou a um vale cheio de ossos. Olha, ele diz assim, a mão do Senhor estava sobre mim. Ele entende que a direção que ele estava tendo naquele instante vinha de Deus. O Senhor estava com ele. E ele continua dizendo, ele me levou de um lado para o outro. Pude ver um número enorme de ossos no vale, e que esses ossos estavam muito secos. Agora, irmãos, um recadinho para você. Agostinho de Hipona, ele disse, olha, não procure fora, mas dentro de você. É no interior do homem que habita a verdade. Aqui, para que você entenda a sua fragilidade, você vai ter que buscar isso lá dentro de você. Às vezes, irmãos, nós estamos procurando as coisas no lugar errado.
Para que você possa de fato receber de Deus aquilo que você precisa olhar para o seu interior. Como é que você está? Reconheça que em você de fato não há poder por você mesmo. Reconheça que diante de Deus você precisa da graça e misericórdia dele. Agostinho disse, olha, se você ficar procurando nas coisas externas, você vai achar problema no outro. Mas quando você começar a olhar para você mesmo, você vai perceber que quem necessita de socorro é você. Irmãos, eu levei muitos anos da minha vida tentando mudar a minha esposa. Muitos anos. Apanhei mais que mala velha para tirar poeira. Esses anos todos, tentando mudar a minha esposa. Até que chegou um momento que eu aprendi. Demorou. Apanhei desnecessariamente. Falei, como assim mudar a minha esposa, né? Eu vou tentar mudar. Eu tentei começar a melhorar em algumas coisas. Lembra do bolinho de chuva que eu comentei com os irmãos? Aqui, né? Algumas coisas assim que a gente vai... Eu queria que minha esposa fizesse pão, bolo, né? Cuidasse da minha fraqueza física. E a minha esposa não é muito chegada desse negócio de fazer pão, bolo, não, né? E eu queria, mas Preta, eu falava para Preta, pensa nas crianças. Porque até então, agora eu estava com 2 meninos. Pensa nas crianças, né? Eles precisam de um bolo, eles precisam de um bolinho de chuva, né? E a coisa pegava. Até que eu aprendi que era muito mais fácil ir lá no mercado, pegar um pacotinho de bolo, aquele semi-pronto, trazer para casa, tracar 2 ovinhos dentro, misturar e fazer. Eu mesmo fiz, acabou. Parei de tentar mudar minha esposa. Acabou as brigas por causa de bolo. Que bênção, né? A gente pode mudar. Quando eu procuro ver que a falha não está no outro, está em mim. A falha não está em Deus, está em mim. Eu é que preciso mudar. Eu preciso ver a minha fragilidade. Eu preciso ver a minha necessidade pessoal. Você tem necessidades pessoais aí que só você sabe? Ah, tem. Eu tenho muitas que só eu sei. Algumas a minha esposa sabe. Ela só sabe o que eu deixo ela saber. Você sabe disso, né? O outro só conhece você até o ponto que você deixa ele conhecer. É assim que é. Então, irmãos, não procure fora, mas dentro de você. É no interior do homem que habita a verdade. É lá dentro de você. Você sabe quem você é. Eu sei quem eu sou. Eu sei o que tem de bom, mas também sei aquilo que tem de ruim. E aquilo que é frágil. Eu sei onde eu preciso me fortalecer. Então, se você reconhece isso, irmãos, você já começou a melhorar. Eu falo, Senhor, eu preciso disso. Eu preciso reconhecer a minha fraqueza, para que eu possa buscar no Senhor a força que eu preciso. Porque eu sei que no Senhor eu vou encontrar tudo aquilo que eu preciso. Então, irmãos, esse é o primeiro princípio. Segundo, é preciso romper com a incredulidade. A palavrinha que eu disse para você, rompa com a incredulidade. Romper é o quê? Quebrar todo o relacionamento. Eu vou romper com a incredulidade. A incredulidade me afasta de Deus. A fé me aproxima dele. Agora há pouco foi dito que sem fé é impossível agradar a Deus. Então é preciso romper com a incredulidade. O Senhor diz, você acredita que esse osso seco pode ter vida novamente? E fala, Senhor, o Senhor que sabe. O Senhor é quem sabe. Irmãos, às vezes nós damos isso para Deus. O Senhor é quem sabe. Eu já encontrei pessoas assim, quando eu pergunto, olha, você tem certeza que você vai para o céu? A pessoa fala assim, Deus é quem sabe. Não, você também precisa saber. E quando fala de romper com a incredulidade, é o que eu disse no início da nossa palavra. Nós precisamos mudar a nossa mente, a nossa maneira de pensar. Você precisa crer que Deus continua sendo Deus, o Deus dos milagres. Deus que realizou um milagre salvando meu filho mais velho. Deus lá atrás, quando eu estava na aldeia, minha esposa compartilhou isso. Deus salvou meu filho mais novo, lá no meio do mato. No meio onde não havia recursos, os recursos haviam terminado. Eu precisava de irmãos, não era de uma ambulância, eu precisava de um avião para tirar meu filho de lá, do meio do mato. Era um avião. Não era fácil pagar um voo para tirar 300 quilômetros da cidade de onde eu estava. Era só por avião. E nós clamamos por uma semana, falando, Deus, nos socorra, traga esse avião. Sabe, Deus tirou um avião, irmãos, de Brasília. Ele levou aquele avião da missão além para Belém. De Belém eles ficaram sabendo da nossa necessidade, voaram para Santarém e lá eles entraram na nossa base e nos retiraram lá de dentro. Depois de uma semana, quando nós falamos, Senhor, até quinta-feira nós precisamos sair daqui. Passou a semana, quinta-feira o avião desceu lá, para a honra e glória dele. Deus é Deus. Eu preciso romper com a
incredulidade. Mas sabe, irmãos, naquele episódio, eu levei um tapa, sabe quando a gente fala assim, tapa com luva de pelica? Deus fez isso naquele dia. Eu precisei aprender que eu preciso romper com a incredulidade. Irmãos, Deus tem dado lições para nós. Quando foi na quarta-feira, eu falei para Deus, até quinta-feira nós precisamos sair daqui. Nosso filho está doente, o meu filho mais novo, o Diego, ele está morrendo. Ele vai morrer se continuar aqui. Até quinta-feira nós precisamos sair daqui. E todo dia eu chegava lá, cadê o voo? Não tem, cadê o voo? Não tem. Quando chegou na quarta-feira, à tardezinha nós fomos lá e o piloto, o comprador, o que fazia as compras para a gente lá na cidade, eu cheguei perguntando, e aí, alguma novidade? Ele respondeu assim, vocês já fizeram as malas? Qual foi a resposta do Dorival? Claro, as malas estão prontas. Não, irmãos. Eu disse para ele, não está pronto as malas. E ele disse lá do outro lado, faça as malas, porque amanhã às 10 horas da manhã, o avião vai descer aí para retirar vocês. Irmãos, que coisa incrível. Naquele dia eu aprendi que quando eu falo com Deus, quando eu peço algo para Deus, eu preciso romper com a incredulidade. Eu preciso acreditar que Ele é Deus, que Ele vai suprir em Cristo Jesus cada uma das minhas necessidades. E às vezes, irmãos, Ele dá além do que pedimos ou pensamos, porque Ele é Deus. Rompa com a incredulidade. É possível mudar isso? É possível romper com a incredulidade. Acredite que a nossa irmã Andréa vai estar aqui o mais breve possível. Acredite que Deus está fazendo um milagre. Acredite que Deus está cuidando de você. Eu não sei qual é o milagre que você precisa hoje, mas porventura, se houver qualquer minúcia de incredulidade, rompa com ela. Não deixe que a incredulidade tire de você a bênção de receber de Deus aquilo que Ele preparou para você. E olha que Ele prepara coisas tremendas, coisas maravilhosas, que a gente não pode nem mesmo mensurar. Deus é Deus. Irmãos, Ele me perguntou, filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Eu respondi, Senhor, Tu sabes. Claro que Deus sabe. Claro, Ele é Deus. Mas é importante que você creia que Ele é Deus. E que Ele sabe o que precisa ser feito. E que você creia que Ele de fato irá fazer. A incredulidade não dá um passo sem explicações prévias. A incredulidade faz isso. Aí eu vou, mas como é que vai ser isso? Como é que vai ser aquilo? Por onde eu devo passar? Isso é a incredulidade que faz. A fé não interroga, nem calcula, simplesmente confia. Palavra de George Miller. Irmãos, que palavra tremenda. A incredulidade não dá um passo sem que haja uma explicação. Mas a fé diz, eu vou, porque eu creio que o meu Deus cuida de mim. Ele vai cuidar de mim. Então, irmãos, rompa com a incredulidade. A fé verdadeira e viva que o Espírito Santo coloca no coração simplesmente não pode ser inoperante. Se você tem uma fé que é viva, verdadeira, ela está operando no teu coração. Ou seja, você está vivenciando isso, não é? Que coisa gostosa perceber o agir de Deus. Você percebeu o agir de Deus hoje? Ele está agindo, irmãos. Ainda que você não o perceba, Ele está agindo. Ele está fazendo. Ele está cuidando de você. Você não imagina a quantidade de anjos que estão ao teu redor, protegendo a tua vida, livrando você do mal. Quando pessoas estão orando, quando alguém diz, ora por mim, não se esqueça de orar, porque a nossa oração, irmãos, é o proteger de Deus sobre o nosso caminhar. Irmãos, que coisa gostosa, a fé verdadeira e viva que o Espírito Santo coloca no coração simplesmente não pode ser inoperante. Então, se você tem essa fé viva, então, irmãos, pode ter certeza que você está desfrutando do melhor de Deus. Eu quero mudar, você não quer? Eu quero ter essa fé viva, operante, mas eu não quero ser alguém estagnado, como se fosse uma água que vai apodrecendo. Eu quero, como diz em João capítulo 7, eu quero que haja um fluir de águas vivas, que o Espírito Santo possa mostrar isso em mim, através de mim, que as pessoas percebam que de fato eu sirvo um Deus que é vivo e verdadeiro. E Deus é, irmãos, mesmo que você não acredite, Ele é. Alguém disse, olha, Deus, mesmo que você não creia, Ele continua sendo Deus, não é? Deus é Deus, irmãos. Então, cuide disso. A fé verdadeira precisa ser operante. Terceiro princípio, é preciso vivenciar a palavra de Deus. Aqui, irmãos, o Senhor disse para o profeta, então profetize. Profetize a esses ossos e diga-lhes, profetize. É interessante, irmãos,
Alguém aqui já teve a experiência de um irmão chega para você e fala assim: irmãos, ore por mim. E aí você senta com aquela pessoa e ora por ela. Qual é o sentimento que você tem? De repente a pessoa está pedindo para você para orar por uma situação, de repente, de saúde. A saúde dela não está boa. E aí ela pediu para você orar. E você vai lá orar por ela. Você de fato crê que aquela oração que você está fazendo está chegando diante do trono da graça de Deus? Você está confiando que de fato você está profetizando, declarando a bênção sobre aquela vida a qual pediu para você orar por ela? A palavra aqui é profetizar mesmo, o que está dizendo ali é falar sobre. Irmãos, eu já tive experiência. Eu estava lá na Praça Rui Barbosa caminhando, de repente veio ao meu encontro um jovem casado e um amigo do bairro que morava ali perto da minha casa, e de repente eu ia falar: ô meu irmão, tudo bem, tudo bem? E ele falou: ô pastor, o senhor pode orar por mim? Eu falei: posso sim. Aí ele falou: então obrigado, viu pastor, ora por mim. Eu falei: não, vem cá, agora, vem cá, vamos orar. E aí, ali no banco da Praça Rui Barbosa, ele falou: mas agora pastor? Eu falei: é agora, nós vamos falar com o nosso Deus. Você crê que Ele pode te ouvir agora? Ele falou: eu creio. Eu falei: então vamos orar. Irmãos, que coisa gostosa. Quando terminamos a oração, aquele rapaz, ele falou assim: poxa pastor, se eu soubesse que era tão bom. Se eu soubesse que era tão bom. Irmãos, falar com Deus é a coisa mais preciosa que existe. E eu preciso acreditar que Ele está o quê? Me ouvindo. Eu estou falando, mas Ele está me ouvindo. Então profetiza. Então fala, então declara bênção, declare bênção sobre a tua vida, sobre a vida do teu esposo, da tua esposa, da tua família, dos teus filhos. Declare isso em nome de Jesus. Palavra tem poder, você sabe disso, não é? Então fala: olha, eu declaro aqui que a minha filha, em nome de Jesus, ela será salva por Cristo Jesus. O meu marido será salvo, a minha esposa será salva, a minha família será salva, em nome de Jesus. Eu creio, porque Deus é Deus. Irmãos, Deus fará um grande trabalho. A Bíblia não nos foi dada para aumentar nosso conhecimento, mas para mudar as nossas vidas. Você precisa vivenciar a palavra. Viver a palavra, irmãos, não é só ouvir da palavra, mas vivenciar a palavra. Irmãos, eu acho tão interessante que às vezes coisas tão pequenas, já comentei, às vezes eu estou indo lá para o centro da cidade para fazer alguma coisa, e eu falo assim: Deus, eu estou indo para a cidade, eu vou precisar de um lugar, onde eu vou colocar esse carro? E eu vou chegando lá na cidade, na época, agora está tudo largado ali, mas quando estava a Zona Azul, e a coisa estava certinho, não tinha lugar, ou sem a Zona Azul, aliás, né? Não tinha lugar para estacionar, porque todo mundo chegava lá, quem trabalhava lá no centro, já deixava o carro o dia inteiro lá, então não tinha vaga. E eu falava: Senhor, onde eu vou pôr meu carro? E às vezes eu ia chegando lá no centro, perto da praça, o camarada ia saindo e ia chegando, né? E eu já, eu olhava assim, eu não acredito que Deus me respondeu uma coisa tão banal, tão pequena, mas Ele é Deus, e Ele continua me atendendo, ouvindo as minhas orações, sejam elas pequenas ou grandiosas. A Bíblia não foi dada para... eu sei muito sobre a Bíblia. Que maravilha, que bom que você sabe. Mas a coisa mais gostosa é você viver aquilo que você tem aprendido na palavra de Deus. Por isso que Deus falou: profetiza, você vai ver a coisa acontecendo. E aí quando Ele profetizou sobre os ossos, o que aconteceu, irmãos? Os ossos começaram a chacoalhar e começaram o quê? A se ajuntar. E Ele percebeu que aquela palavra que Ele havia dito, Deus falou: fala assim, e Ele falou. E aí os ossos começaram a se juntar. E aí Ele declara que aconteceu exatamente como Ele havia sido dito para Ele fazer. Falou: faça assim. E Ele fez. E a coisa aconteceu, porque aquela palavra foi dada por Deus. É Deus que disse para Ele: faça, e você vai ver acontecer. Irmãos, talvez eu e você não estamos vendo acontecer, porque nós não estamos vivenciando a palavra como deveríamos. Estou falando por mim, irmãos. Agora há pouco, quando estava vindo para cá, pensando na mensagem, eu falei para minha esposa, eu falei: Preta, eu chamo ela de Preta, né? Falei: Preta, às vezes a gente ajuda tantas pessoas que às vezes vem, pede um conselho, pede uma palavra, e eu falo tantas coisas para tantas pessoas, e às vezes eu percebo que aquilo que eu estou falando, eu não estou vivendo, mas eu sei que é a palavra. Eu sei que eu não posso falar outra coisa, porque é a palavra. Então eu vou dizer a palavra para aquela pessoa, e aquela pessoa pega aquela palavra, e a vida dela é mudada, a vida dela é transformada. E eu disse
isso para minha esposa: por que eu não consigo pegar como ela pegou? Eu sei a verdade, por que eu não vivo a verdade? Eu sei que essa palavra é verdadeira porque é palavra de Deus, mas por que eu passo para o outro vive? E por que eu não consigo? É possível mudar, Senhor? Porque eu quero mudar. Ele disse: é possível. Mude. Comece a fazer diferente. Então, irmãos, a Bíblia não foi dada para tão somente você saber mais. É para que ela cause mudanças na minha vida e na sua. A palavra de Deus nos foi dada para transformar a nossa vida. É isso que o Senhor deseja para nós. Há mais valor em conhecermos a Deus do que em termos conhecimento intelectual da Bíblia. Irmãos, conhecermos a Deus fala de vivenciar essa intimidade com Ele dia após dia. Conhecer a Bíblia é uma coisa, conhecer a Deus é outra. Totalmente diferente, irmãos. Ah, mas eu preciso conhecer a Bíblia. É claro que você precisa. Você precisa entender, conhecer a palavra. Mas para que você conheça Deus, você precisa caminhar com Ele, vivenciar isso com Ele. E é isso que está sendo dito a esse profeta aqui. Ele está dizendo: olha, você precisa pegar a minha palavra e fazer com que ela seja verdadeira. Profetize e declare, e você vai ver o que vai acontecer. Então, irmãos, eu e você precisamos também viver isso. Vivenciar a palavra de fato e de verdade. Eu creio. Eu sei que você tem experiências com Deus. Eu quero acreditar nisso, que você tem tido experiências com Deus. Você tem visto o agir de Deus, a palavra de Deus sendo vivenciada de fato e de verdade. Você orou, você clamou, você declarou e a coisa aconteceu. Toda honra e toda glória seja dada ao Senhor nosso Deus. E quarto princípio, eu preciso atentar para a voz de Deus. Atentar para a voz de Deus, irmãos, para mim, tem a ver com as muitas vozes que nós ouvimos durante o dia a dia. Porque se fosse só a voz de Deus, nós estaríamos mais tranquilos. Mas acontece que nós vivenciamos dias difíceis, onde nós não estamos ouvindo só a voz de Deus. Nós temos ouvido muitas vozes, inclusive a voz do próprio diabo, dos seus demônios, o próprio mundo com a sua voz, entrando dentro das igrejas, há vozes que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Então é preciso ficar atento para a voz de Deus. Agora é interessante, irmãos, que João capítulo 10, quando fala sobre as ovelhas, ele diz assim que as minhas ovelhas ouvem a minha voz, elas me conhecem e eu as conheço. Olha que coisa tremenda. Estar atento para a voz de Deus, primeiro ponto é, você precisa conhecer a voz de Deus. Precisa conhecer a voz de Deus. Se você não conhecer a voz de Deus, não tem como você ficar atento, porque ela vai se misturar a uma enormidade de outras vozes, não é? Mas se você conhece a voz de Deus, ainda que você esteja longe, opa, Deus está falando, eu sei que é Deus, porque eu conheço a voz dele, e eu vou ficar atento àquilo que ele está querendo me dizer, eu vou ficar atento àquilo que ele está me ensinando, porque é Deus falando. Ah, Deus, espera lá, ai, tantas vozes que querem me tirar, mas eu quero ouvir a tua voz. Irmãos, aqui o profeta precisava entender que ele precisava estar atento para a voz de Deus. Olha só o que diz o texto: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Agora, irmãos, que é interessante que a palavra de Deus agora, o Senhor mesmo está dizendo, e a palavra dele é para os ossos que estão secos. Ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. E eu quero aplicar isso para nós aqui, nessa noite. Talvez você chegou aqui transbordando. Oh glória, se foi isso, amém, aleluia. Você transbordando vida, transbordando, jorrando alegria. Mas talvez você chegou aqui e está em sequidão de estio. Você sabe o que é sequidão de estio? É quando você olha o campo e está tudo amarelinho, e você não enxerga nada verde. É sequidão de estio mesmo, estiagem, não é? Você vê tudo poeirento, e às vezes o nosso coração está desse jeito. Se der uma batidinha assim, ó, tanto poeira que tem, está seco por dentro, não é? Está seco, e Deus está querendo trazer um renovo. Ossos secos, ouçam a palavra, porque a palavra diz, o Senhor nos diz que o renovo vem ouvir a sua voz. E quando nós conseguimos ouvir a voz de Deus, irmãos, que coisa gostosa. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito está dizendo. Então, atenta para a palavra de Deus.
Se você tem a oportunidade de ouvir essa noite e outros dias, a ler a Bíblia, seja o que for, que Deus te colocar diante de você, como uma oportunidade de ouvi-lo, ouça atentamente. Quando a gente fala de ouvir atentamente, ou atentar para a palavra do Senhor, irmãos, é não ouvir por ouvir, não é só escutar, porque ouvir é atender. Ouvir é ir além de só escutar. Você sabe qual é a diferença, não é? Você sabe qual é a diferença. Então, de repente, lá está o Joãozinho no final, lá atrás, e a mãe dele fala assim: Joãozinho, entra para dentro da casa, Joãozinho. Já vou, mãe. Joãozinho, entra, Joãozinho. Estou indo, mãe. Mas ele não saiu do lugar ainda. Ele está lá brincando. Joãozinho, oi, mãe. Já estou indo. Ele está ouvindo ou escutando, irmãos? Ele só está escutando. Aí a mãe dele fala assim: Joãozinho, se você não estiver aqui agora, vou te quebrar no pau. É rapidinho que o Joãozinho está ali. Porque agora ele sabe que o caldo engrossou para o lado dele. Ele sabe que agora ele tem que ouvir, ou seja, atender a voz de Deus. Irmãos, quantas vezes Deus está falando: sai daí. Sai daí. Se você não sair daí, você vai se danar todo. Você vai se machucar. Sai daí. Aí você fala para Deus assim: tá bom, Senhor, estou saindo. Sai daí, estou saindo, Senhor. Se você não sair daí, eu te arrebento. Tá bom, Senhor? Então, se você ouviu, amém. Porque você foi livre de algo muito pior, talvez. Não é? Então fique atento. Ouça, ossos secos. A voz de Deus acalma a tempestade da alma. Faça sossegar o coração. Você crê nisso? A voz de Deus acalma a tempestade da alma. Tem dias, irmãos, que eu preciso ouvir a voz de Deus assim, profundamente. E eu preciso me aquietar mesmo. Às vezes eu vou lá para o quarto, ajoelho e falo: Deus, fala comigo, Senhor, eu estou inquieto. Eu estou precisando da tua ajuda. E eu falo isso para Deus porque às vezes dentro de mim tem uma tempestade. A minha mente está um turbilhão enorme. E eu falo: Senhor, aquieta o meu coração. Eu preciso ouvir a tua voz. O que o Senhor tem para mim? E Deus responde de maneiras tão diferenciadas. Às vezes é um louvor que alguém manda naquele momento. É um versículo que alguém manda. E eu olho e falo: Senhor, muito obrigado. Eu sei que foi o Senhor quem falou comigo. E a voz de Deus acalma aquela tempestade da alma. Irmãos, eu fico pensando nesses dias. Alguém comentou, o pastor Silvio. Vocês perceberam quando tudo começou? A dificuldade da alma dele? Aí alguém disse assim: eu já consigo perceber uma alegria na voz do pastor. Não é? Alguém percebeu? É porque a voz de Deus acalma a tempestade. Aí a tempestade não foi embora ainda, mas eu posso ter paz em meio à tempestade. Eu preciso acreditar nisso. Dias difíceis são inerentes a todos nós. Dias difíceis, mas a paz também é. E Ele, com a voz dele, acalma o nosso coração. A voz de Deus tem poder de relativizar e silenciar todas as outras vozes, destruindo a dúvida e restabelecendo a certeza. Certeza. Então, irmãos, a voz de Deus, ela vem para tirar qualquer incredulidade da alma. Ela vem para resolver aquilo que a nossa mente diz que não. E Ele fala: sim, eu posso mudar isso. Se você quiser, você vai mudar. E é gostoso perceber, irmãos, aquilo que Deus faz. Ela tem poder de relativizar e silenciar todas as outras vozes. Ouça a voz de Deus, atente para a voz de Deus. Ele diz para você e para mim: eu não sei como está o teu coração hoje à noite. Venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Eu não sei qual é o entendimento que você tem sobre esse versículo, mas eu aprendi algo interessante, irmãos, estudando esse verso. Venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. É interessante, irmãos, que descansado e sobrecarregado. Ele diz: tomai sobre vós o meu jugo. Não é isso? O meu fardo é leve, ele diz. Ele não está dizendo que vai tirar o fardo, ele está dizendo que vai colocar o fardo dele. Isso quer dizer, irmãos, que ainda você vai ter que carregar alguma coisa por aí. Não é? Mas agora você não precisa carregar sozinho. Porque ele diz: olha, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados. Então ele está dizendo para alguém que tem um sobrepeso, uma carga a mais.
É algo que você está carregando que não precisa carregar. É um sobrepeso. Há pesos, mas há sobrepeso. Está dizendo sobrecarregados. Você carrega um peso desnecessário. Eu queria desafiar o teu coração hoje a pensar sobre isso. Se porventura há algum peso aí que você precisa eliminar, Ele está dizendo: vinde a mim, porque você vai encontrar descanso na minha presença. Irmãos, eu tenho tido essa necessidade de descansar no Senhor, de ver o que Ele tem para mim. Eu não sei qual é o meu futuro. Você sabe? Eu não sei. E acredito que você também não. O que nós podemos fazer é confiar que Ele sempre terá o melhor para as nossas vidas. Eu posso declarar para você que até aqui nos ajudou o Senhor. Bendito, louvado seja o nome do nosso Deus. Irmãos, Ele diz para mim e para você: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, plena, vida plena. Ele não quer dar a você algo pela metade, Ele quer dar tudo para você, para que você possa viver uma novidade de vida real, verdadeira, na presença dEle. Nós estamos terminando a palavra, e eu só quero terminar dizendo para você que talvez você chegou nessa noite aqui com aquele sonho que você tinha meio que parado com o tempo. Talvez as circunstâncias da vida levaram você a talvez deixar os seus sonhos de lado. Irmãos, eu quero olhar para esse texto mais uma vez, e você vê o que Deus fez naquele vale de ossos secos. Onde não havia vida, Ele trouxe vida novamente. É interessante, irmãos, que há um processo ali. Há um processo, primeiramente, os ossos se ajuntando, depois a carne chegando, os tendões, a carne, é um processo. A coisa acontece ali de uma vez só, num momento só, mas é um processo. Ele fala: olha, os ossos se ajuntaram, os tendões foram chegando, a carne veio, e aí faltava o que naqueles ossos todos? Vida. Vida. E talvez você está dizendo: Senhor, mas eu estou bem. Talvez você esteja igual aqueles ossos secos, que foi enxertado tendão, que foi enxertado carne, mas o que está faltando em você é vida. Vida plena em Cristo Jesus. Talvez o que está faltando é você reavivar os teus sonhos, olhar para o Senhor novamente, dizer: Senhor, eis-me aqui, Senhor, eu estou pronto para te servir, eu estou pronto para caminhar contigo, eu estou pronto para ser um ministro do Senhor, onde quer que o Senhor deseje. Eu estou pronto, Senhor, a ver os teus sonhos, os sonhos que o Senhor tem para mim. É preciso reavivar os sonhos. A seguir Ele me disse: profetize ao Espírito. Profetize, filho do homem. Interessante, Deus falando para o profeta: olha, agora tem um osso que se formou, mas tem carne, mas não tem vida. Agora profetiza para que o Espírito entre lá e tenha vida. E, irmãos, é interessante o que Deus está falando para você e para mim. A aplicação que eu faço desse texto é que nós precisamos declarar, exatamente como o profeta declarou vida sobre aqueles ossos secos. Ele também quer que eu e você declaremos vida sobre a nossa vida. Chega de morte, chega de sequidão, chega de tristeza, mas que o Senhor nos levante. A alegria do Senhor é a nossa força. Nós precisamos disso para seguir adiante, todos os dias, irmãos. Então, declare sobre sua vida transformação. Senhor, eu preciso mudar, eu quero ter uma vida transformada, eu quero mudança, eu quero renovo, eu quero vida. E aí eu digo não à sequidão. Como você anda com Deus? Nós estamos finalizando, já terminando o mês de janeiro. Mudou alguma coisa? Ou só mudou o ano? 2019? Só passou de 18 para 19? Continua na mesmice, continua a mesma coisa, nada muda. Irmãos, tudo é possível se você crer. Foi o primeiro verso que nós lemos. Eu quero mudar, você quer? É possível? Sim, todas as coisas são possíveis para Deus. Só não há possibilidade alguma se você não querer mudar, se você não desejar mudar. Então, irmãos, nossa incredulidade é a única coisa que impede Deus de nos satisfazer larga e abundantemente com todas as coisas boas. Presta atenção nessa palavra. João Calvino disse isso. Nossa incredulidade é a única coisa que impede Deus de nos satisfazer larga e abundantemente com todas as coisas boas. Talvez nessa noite
o que Deus está chamando a minha atenção e a sua é como estamos em confiança diante do nosso Deus. Acreditamos de fato que Ele é Deus, que Ele é capaz de curar, que Ele é capaz de dar aquilo que eu preciso, de suprir as minhas necessidades, de ir além do que pedimos ou pensamos. Deus é Deus, então eu creio nisso. Onde está o teu coração nessa noite? Então eu quero dizer para você que, a semelhança de Ezequiel, nós somos desafiados a mudar a nossa maneira de pensar, a nos deixar habitar por um outro modo de pensar, o de Deus. E esse modo de pensar, de fato, irá nos renovar. Então o modo de pensar de Deus renova o nosso coração. E eu quero dizer para você que é possível, se você quiser, se você desejar. E eu quero só dizer para você que aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Eu acho esse versículo, assim, humanamente falando, irmãos, o texto diz assim, ó, o Senhor renova as forças daquele que não tem nenhum vigor. Eu falo, mas como assim? Isso não é possível acontecer. Porque o texto diz, Deus renova a força daquele que não tem nenhum vigor. Nenhum vigor vezes nenhum vigor é o quê? 0 vezes 0 é o quê? É 0, essa é a matemática humana. É a minha matemática. Porque ele está dizendo, ó, eu renovo a força daquele que não tem nenhum vigor. Irmãos, ele faz isso porque ele é Deus. Então aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças, voam alto como águias. E aí, irmãos, você já ouviu muitas mensagens falando sobre o voo da águia, não é verdade? A águia voa baixo, não é? Não, irmãos, ela voa alto. E muito alto. E sabe a coisa gostosa? Por que ela voa alto? Porque ela quer pegar as correntes de ar. E ela quer planar. Sabe o que significa isso? Descansar. Eu descanso porque eu creio que Deus é capaz de me conduzir às maiores alturas e me levar aonde Ele deseja. Voam alto como águias, correm e não ficam exaustos. Já viu alguém correr e não ficar exausto? Na matemática humana é complicado, mas na matemática de Deus você pode correr e não ficará exausto, porque o Senhor renovará a tua força. Andam e não se cansam. Que coisa gostosa, caminham e não se fatigam. Uma outra tradução diz, não é? Caminham e não se fatigam. Irmãos, Deus é assim. E Ele quer que você viva isso intensamente na presença dEle. Então, amados, a minha palavra, aquilo que Deus colocou no meu coração nessa noite, é para você pensar sobre isso. É pensar sobre aquilo que você vive diante de Deus. Não o que o teu esposo vive, que a tua esposa vive, o teu filho vive, a tua irmã, mas aquilo que você vive diante de Deus. Então, lembrando, irmãos, diga não à incredulidade. E permita que Deus realize uma grande obra. Tire toda a sequidão de dentro da alma. Permita que o fluir da água viva do Espírito Santo de Deus renove o seu caminhar. Eu preciso disso todos os dias. Eu acordo pela manhã e falo, Senhor Deus, é mais um dia difícil, eu sei que vai ser. Mas pela Tua graça eu quero viver esse dia. E ao chegar no final dele, eu vou poder olhar para trás e dizer, até aqui o Senhor me ajudou. Louvado seja o Senhor. E eu quero seguir adiante. Continuando. Continuando. Esse tem sido meu lema, o lema da minha vida. Continuar, apesar de, né? No pain, no gain. Sem esforço, sem dor, não vai haver ganho. Então, Senhor, eu quero mudar a minha vida. Eu estou lutando para isso. Eu quero que 2019 seja um tempo de mudanças. Eu quero mudar a minha vida. Eu estou querendo mudar minha casa. Se você for na minha casa hoje, você vai encontrar um banheiro todo arrebentado. Eu cheguei para o banheiro, olhei para ele e falei assim, não mais ficarás assim, mudarei a tua cara. E juntou eu e meu filho lá naquele banheiro e mandamos bala com marreta, quebramos tudo. Agora está eu e ele lá também, né? A gente está se lascando para colocar tudo novo. Sem esforço, não tem ganho. E aí cada pedacinho que tira, que faz, coloca um piso novo, ele vai lá e tira uma foto. Pá! Para ficar gravado, que a coisa está mudando. Né? Aí quando estiver prontinho eu quero convidar você para ir lá ver o meu banheiro. Mudanças, irmãos, em todos os aspectos da vida. Estou lá no CrossFit. Esses dias eu não fui porque eu não estava aguentando. Ou é CrossFit ou é pedreirar, né? As duas coisas eu não estou dando conta não. Ou eu vou lá no CrossFit ou eu vou trabalhar de pedreiro. Não dou conta dos dois. Mas são mudanças. Eu quero mudar, irmãos. Eu não quero ficar do mesmo jeito. Você quer? Eu estou lutando com Deus para ser diferente. Fala, Deus, por favor, me socorra na minha fraqueza. Eu sei que eu sou fraco, mas me socorre, me ajuda, para que eu possa fazer aquilo que de fato agrada ao Senhor. Nós vamos cantar uma canção.
E eu gostaria através dessa canção, se você sentir o desejo de vir aqui à frente, enquanto nós estamos cantando essa canção, ela fala sobre o cuidado de Deus sobre a nossa vida. E eu quero convidar você a vir aqui à frente. Se você de fato quer mudar, fala, eu quero mudar, e a partir de hoje vou ser diferente. Então, se você deseja isso para a tua vida, enquanto nós estamos cantando essa canção, o grupo de louvor aqui, convido você, eu quero orar por você, e eu me coloco junto contigo aqui, porque eu preciso também disso. E eu conto com as suas orações. Ore por mim, pela minha esposa Valentina, pelos meus 2 filhos, Douglas e Diego. Necessitamos da graça de Deus, irmãos, para continuarmos. Há dias difíceis, assim como tem para mim, como tem para você também. Mas eu quero mudar, em nome de Jesus. Vamos nos colocar em pé? E se você sentir o desejo de vir aqui, fique à vontade, nós vamos orar, finalizando o nosso tempo juntos. Escutas quando clamo, me acalma o meu pensar, me levas pelo fogo. Você deseja, vem aqui. Curando todo o meu ser.
precisamos do Senhor. Nós precisamos dele. Nós precisamos crer que Ele é a cura, que Ele é capaz de nos dar aquilo que precisamos. Que você saia daqui nessa noite crendo nessa verdade preciosa que Deus tem dito ao seu coração. Não duvide, acredite que Deus é tudo aquilo que precisamos. Ele não está dizendo que não vai ter dificuldades, Ele não está dizendo que não vai ter lutas. Esses irmãos aqui à frente é a prova viva disso. Eles estão dizendo que estão precisando do Senhor, que as lutas estão mais complicadas talvez do que eles desejariam que estivesse, mas estão dizendo para o Senhor que acreditam. E eu creio que você também que está aí acredita também da mesma forma. E nós precisamos sairmos daqui nessa noite olhando para esse Deus que é o Deus de todo poder, que é capaz de mudar as nossas vidas. Eu quero mudar, você quer? Em nome de Jesus, que você queira mudanças na tua vida, que você saia daqui renovado pelo Santo Espírito de Deus. Eu vou orar por você agora. Fale com Deus, coloque o teu coração lá, enquanto eu falo com Ele sobre a tua vida. Pai querido, Pai de amor, em nome do Senhor Jesus, mais uma vez, nós nos colocamos, ó Deus, diante do Teu trono de graça, entendendo, ó Pai, que tudo aquilo que precisamos, toda provisão para o nosso viver, vem exatamente desse trono de graça que é imenso, não dá para mensurar o tamanho daquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Pai querido, eu quero pedir a Tua bênção sobre essa vida, a vida desses queridos que estão aqui à frente. Ó Deus, estão declarando diante do Senhor, assim como aquele profeta declarou, eles estão declarando também que precisam do Teu socorro. Eles entendem que toda provisão vem de Ti. Eles entendem que toda a alegria que eles precisam, toda a força que eles precisam para continuarem a caminhada, vem do Senhor. E eles estão aqui clamando a Ti que o Senhor venha socorrê-los, Pai. Então dê a cada um deles aquilo que eles precisam. Se é na área física, se é cura física, que o Senhor cure. Se é na área emocional, ó Deus, traga o equilíbrio que eles precisam na área emocional. Se é espiritual, ó Deus, que o Teu Santo Espírito tenha liberdade de agir, de mudar as suas vidas, o seu caminhar. Eu peço isso não somente por esses que estão aqui à frente, mas por toda a Tua igreja, a começar pela minha própria vida. Nós precisamos do Senhor, nós queremos mais de Ti, ó Deus, no nosso viver, no nosso caminhar do dia a dia. Nós queremos que a Tua palavra seja viva e verdadeira, não somente de ouvir falar, mas de andar contigo, de praticá-la, para que nós possamos perceber o Teu agir e vermos o Teu grande poder agindo em nosso favor. Muito obrigado por esses queridos que aqui vieram. Pai, se porventura houver alguém aqui nessa noite também, que está nos visitando, que não conhece o Senhor Jesus como o Senhor da vida, que essa noite, ó Deus, possa ter um encontro real contigo. Ó Deus, permita que, se porventura houver alguém aqui, aquele que o convidou, possa, ó Deus, ser luz, testemunha viva do que o Senhor tem feito, para que essa pessoa também possa perceber e reconhecer que somente o Senhor é Deus. Ó Deus querido, faça a Tua obra na Tua igreja. Ó Deus, cuida de nós. E mais uma vez, ó Deus, para finalizarmos esse nosso tempo juntos aqui, mais uma vez colocamos a família pastoral diante do Teu trono de graça. Pai bendito, que o pastor Silvio tenha uma noite de descanso abençoada na Tua presença. Nossa irmã Cíntia, o Manuel da mesma forma, cuida deles, mas em especial clamamos pela nossa irmã Andréia. Ó Deus querido, que ali naquele leito, ó Deus, que nós não sabemos como está a mente, a alma dela, o Senhor é quem sabe de todas as coisas, que ela sinta, ó Deus, o Teu cuidado, e que ela restaure, restabeleça o seu físico, e que, ó Deus, ela volte para casa perfeita, para a Tua honra e para a Tua glória. Ó Deus querido, tudo isso nós entregamos nas Tuas mãos. Agradecidos estamos por esse culto que prestamos a Ti, e desejamos muito que o Senhor o tenha recebido, ó Deus, porque o fizemos do nosso coração e fizemos o melhor que nós poderíamos ter feito. Entregamos tudo nas Tuas mãos para honrar e glorificar o Teu nome, e fazemos isso no nome precioso do Senhor Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe o seu coração. Siga em paz, e que essa semana seja uma semana de muitas vitórias para a honra e glória do nosso Deus. Amém.